Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus da esperança, que nos cumula de paz e alegria em nossa fé pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste tempo pascal, apresentemos a Deus a nossa vida, a nossa história, pedindo que a graça do Senhor ressuscitado possa verdadeiramente penetrar no nosso coração. Por isso apresentemos também nossas pastorais, nossas famílias, as preocupações que temos no nosso coração, a nossa diocese, Dom José, Dom Fernando e todo o clero, como também o Papa Francisco e toda a sua obra missionária. Peçamos ao Senhor que cada vez mais possamos nos entregar a Deus de todo o coração. Por isso peçamos ao Espírito Santo para que nos conduza no estudo da palavra. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, primeiro a gente vê o contexto, né? Por que Jesus fala isso? Então vamos pegar o versículo 22 do capítulo 14 aí. Então, para a gente poder entender. Judas, não Iscariotes, lhe diz, quer dizer, São Judas Tadeu, né? Senhor, por que te manifestas a nós e não ao mundo? E aí respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, qual que é o contexto aqui? O contexto é essa dualidade que está presente na obra joanina entre o mundo e os discípulos, aqueles que são de Jesus. Tá? Esse mundo, obviamente, São João ele vai trabalhar sempre essa coisa, né? Os judeus é a parte religiosa que se opõe a Jesus. E eles representam tudo aquilo que não é todos os judeus aqui, porque Jesus é judeu, mas é um grupo
tá? Porque aqui nós já estamos no final do século I, é um grupo que representa essa oposição a Jesus, mas é um grupo religioso. O mundo representa toda a oposição a Jesus, que é do mundo mesmo, quer dizer, que é da realidade profana, vamos colocar assim. Então, diante dessa pergunta de Judas, por que tu te manifestas a nós e não ao mundo? Aí vem toda essa resposta, que vocês vão reparando, vai falando do mundo, mas aquele que segue a palavra de Jesus, esse é de Jesus. Aquele que não segue é do mundo, tá? É do mundo. Nessa perspectiva, mundo não é o mundo criado em todo caso, porque aí seria Deus a fazer uma oposição a ele mesmo, não é o caso. Mundo é essa categoria de tudo aquilo que se opõe a Jesus. Agora, isso, cuidado quando lida com essas coisas. Isso é que nem carne em São Paulo. Isso é dentro da perspectiva joanina. O que é a perspectiva joanina? É o Evangelho de João e as 3 cartas. Então não pega mundo e joga para os outros, porque não vai dar certo isso. Esse aqui é o vocabulário dele. É a mesma coisa pegar judeu aqui e jogar para o Evangelho de Mateus. É outra categoria, é outro pensamento. E às vezes a gente erra na interpretação da Bíblia fazendo esse tipo de coisa. Tá? Então aqui há vocabulários específicos e tem que ser tratado dentro da perspectiva da obra do Evangelho e das cartas joaninas. Ficou claro? O senhor falou uma vez para nós que a palavra mundo aponta para o pecado. Mas é exatamente isso. Quer dizer, a mesma coisa carne em São Paulo. Quer dizer, carne é fragilidade humana e você alicerçar a tua vida na fragilidade humana é pecado. Tá? Então, carne em São Paulo não é sexo só. Carne em São Paulo é toda a perspectiva de se apoiar em si mesmo. E aqui mundo a mesma coisa. Tá? Aquilo que se opõe a Jesus. Aí esse caso o senhor coloca o mundo também, os desejos da nossa carne. Nessa perspectiva de João, sim. Eu estou perguntando porque o senhor João da Cruz ele separa, né? O demônio, a carne e o mundo. Mas é daqui. É daqui. Esse vocabulário de João da Cruz, ele pega daqui. Ele pega daqui e aí vai conjugar as coisas. Porque na verdade o desejo da carne também nossa é o desejo do mundo. Sim. Mas então, quer um exemplo? Orgulho. Orgulho é um pecado carnal. Tá? Então não existe pecado espiritual. Orgulho é um pecado da carne. Orgulho é um pecado que vem da nossa fragilidade humana. E porque senão a gente vê carne só numa perspectiva só. Não. Carne, tudo que é egoísmo. Tudo que é egoísmo. Tá? Vamos lá aí no versículo. Então o mundo não ama, na peregrina vai falar, o mundo não ama Jesus, nem guarda os seus mandamentos. Por isso que vem, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e faremos nele a nossa morada. Então, a distinção, por que te manifesta a nós e não ao mundo? Porque vocês guardam a palavra. Porque vocês é que seguem a minha palavra. E aquele que aguarda, não é um guardar só por guardar. É uma abertura aqui. O que é guardar a palavra nesse ponto? O que é guardar a palavra? Seguir. Não. Oi? Não, gente, vocês estão fora. Primeiro dentro, quer dizer, você ouve a palavra e aguarda. Guarda onde? Guarda no coração. Quando você guarda a palavra, o que acontece com quem é e pronunciou essa palavra? Guardar seria viver a palavra? Não, Se gente, amar. vocês estão pulando etapa. Guardar a palavra, claro que você vai praticar. Mas em primeiro lugar você aguarda, e aguarda no seu coração. Por que ele fala assim? Guarda a minha palavra e meu Pai o amará. Por que o Pai ama?
aceitação do Pai e pela obediência a Deus. Pela aceitação da palavra do Pai, da vontade do Pai. Então, quando eu guardo isto no meu coração, há uma abertura minha com relação a Deus, porque aí sim Ele habita em mim. Deu para entender? Vocês têm que imaginar que a palavra vem do Pai. A palavra é Jesus e ela vem do Pai. Quando você aguarda, você está mantendo um relacionamento com o Pai. Tá? Claro que aí vem tudo que vocês estão falando. Na medida que eu guardo, que eu tenho essa abertura à palavra do Pai, então eu tenho um relacionamento com Ele, aí claro que eu vou praticar, né? Não tem cabimento falar, eu guardo a palavra, mas não pratico. Isso daí seria idiotice, né? Porque devido à minha liberdade, Deus não invade, né? Não, aí seria ignorância. Deu para entender o que eu falei? Tá? Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Tá? O que quer dizer isso daí? Não dá abertura para Deus? Então, existe o amor, ele deve ser afetivo e efetivo. Certo? Afetivo é o quê? Eu deixo a pessoa entrar em minha vida, eu a toco, ela me toca, eu tenho sentimentos por ela, ela tem sentimentos por mim. Então o nosso amor a Jesus deve ser afetivo, mas não é desse amor que Jesus está falando. Ele deve ser também efetivo. O que é um amor efetivo aqui? Quem não me ama, não guarda a minha palavra. O que é isso? Gente, não adianta fazer oraçãozinha adocicada para Jesus. Senhor, eu te amo, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos. Senhor, tu és a minha vida, sem vós eu não posso viver. Papapá. Mas na hora que vai realmente decidir para agir, eu esqueço o afetivo, eu esqueço tudo que eu mantenho o afetivo, eu fico falando essas coisas, só que eu não ponho em prática. Eu não ponho em prática. Aí não adianta. Aí é realmente uma hipocrisia. Tá? Ficou claro? Porque às vezes a gente fica, né, conforme está na palavra, a gente fica falando que ama, mas efetivamente depois não ama coisa nenhuma, né? Não ama coisa nenhuma. Aí a coisa complica, né? A coisa complica. Não vive o cerne da palavra. Sim. A coisa complica e aí eu fico uma religião de aparência, né? Uma religião de aparência. O nosso amor a Deus também não pode ser só efetivo, tá? Que é um amor que só de obra, porque depois daqui a pouco somos nós que essas obras parece que brotam de nós. Então tem que ter um primeiro momento em que eu verdadeiramente me abro a Deus, tá? Falo, me abro a Ele, aquela coisa toda. Porém, com esse amor que vem dele, eu vou cumprindo a sua palavra. Opa, se a gente for pensar um pouco mais além, né, com relação afetivo e efetivo, Deus, sei lá, é bem difícil as coisas, né? Porque assim, ele escolhe as pessoas as mais difíceis. As pessoas mais difíceis, a pessoa mais pecadora, para exercer os seus ministérios. E essas pessoas, com certeza, elas vão ter essa dificuldade desse afetivo e efetivo. Essa relação com Deus devido aos seus próprios pecados,
O que Deus pensa com relação a isso, será? É difícil, né? Mas é interessante por quê? Porque esse tipo de gente tem abertura. O fariseu, conforme Mateus 6, ele tem pose. Já imagina, quando Jesus fala em Mateus 6, não fiqueis como os fariseus que ficam na esquina das praças rezando. A gente pode imaginar como que é um fariseu na ponta de uma esquina rezando? Como que ele se portava? Garanto que não é gritão, não garanto que não é que nem Pedro. Como que vocês acham que um fariseu, com as suas vestes compridas, com as suas franjas, ele rezando na esquina de uma praça? Vocês podem imaginar como seria essa visão? Já imaginou? Esse tipo de gente não tem abertura. Esse tipo de gente quer ser o referencial dos outros. Vamos pegar Mateus 6,12, versículo 46. Esses já ganharam a recompensa. É. Porque eles querem o elogio dos outros. Mas imaginou como que é, né? Tem um versículo da Bíblia que fala, né, padre? Como orar para orar dentro do quarto. Sim, é a mesma passagem. É a mesma passagem. É 6,12, né? Não, Mateus 12,46. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora procurando falar. Mãe e irmãos têm vínculo de parentesco, tá? Jesus respondeu-lhes, aqueles que o avisou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando, Jesus apontando, então ele aponta para os seus discípulos com a mão, disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O vínculo é através da vontade executada do Pai. A vontade que vem pelo afetivo, pela minha abertura a Deus, e que pelo efetivo eu realizo ela na minha vida. Deu para entender? Porque se eu falo assim, fazer, só fazer, sem ser da vontade do Pai, eu posso fazer as coisas sem ser a vontade do Pai? Posso. E aí a vontade de quem? É nossa, né? E aí quando a vontade é nossa, só sai besteira, sabe? Só sai besteira. E aí a coisa complica, né? Porque aí não é nem amor, nem afetivo, nem efetivo, né? Não é amor nenhum. O efetivo não é o momento da ação do Espírito Santo? Não, a ação nossa, porque nós nos abrimos ao Espírito. Então é o Tá? O efetivo. O efetivo. O afetivo é a minha abertura a Deus. Tá? Quando fala no Salmo, buscar a face de Deus, é esse afetivo, né? É essa coisa de eu me virar para Deus, né? Para Deus. Aí sim a coisa funciona. Tá? Aí a coisa funciona. Porque não tem como também fazer essa coisa sem ter esse tipo de abertura. O efetivo, no caso, já é a realização do Espírito. É. Tá? É aquela famosa de João 7, né? Aquela coisa da... Vamos pegar, que é isso que eu estava procurando, Mateus 21, versículo 28. Do seu interior brotarão rios de água viva. Nós fizemos até um grupo de estudo aqui sobre esse João 7. Rio de água viva é obra. Rio de água viva é obra. É a ação do Espírito que se torna, porque brota do seu interior rio de água viva. É a ação do Espírito que brota aí e realiza as coisas.
Mateus 21, 28. Jesus conta essa parábola dos 2 filhos por causa dos fariseus hipócritas. Exatamente por causa dele. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu: não quero. Mas depois, reconsiderando sua atitude, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Ele respondeu: eu irei, Senhor. Senhor. Tá? Mas não foi. Qual dos 2 realizou a vontade do Pai? Realizou a vontade do Pai. O primeiro representa os pecadores. O segundo representa os hipócritas. O primeiro fala na cara: não vou. Mas o arrependimento vem e ele vai realizar a vontade. O segundo: eu irei, Senhor. Ainda é falso ainda, porque chama de Senhor para agradar, mas não vai. É afetivo, mas não efetivou. Não efetivou. Deu para entender? Essa parábola é perfeita para entender essa história toda de... Voltando lá. Quem não me ama não guarda a minha palavra. Tá? Não tem abertura, não guarda e não realiza. E não realiza. Tá? Ficou claro? Tá. Então vamos voltar lá no nosso evangelho. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Então essa palavra, ela é a própria palavra do Pai, que Jesus é a palavra encarnada, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim, aquela coisa toda. Então não tem como distinguir. Não tem como distinguir, tá? Então Jesus deixa claro isso aí. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Defensor, qual a palavra que vocês têm aí? Todo mundo tem defensor, alguém tem advogado, ou tem paráclito? Advogado, paráclito. Qual a Bíblia de vocês? Jerusalém é paráclito. Pastoral é advogado. Normalmente uma segue a outra, essa vez não seguiu, né? Paráclito na Ave Maria. Alguém tem uma coisa diferente? Engraçado que aqui é a tradução litúrgica, né? A litúrgica vai para defensor, tá? Que é a mais distante, né? É a tradução mais distante. Então, é claro que o ideal seria paráclito, né? Certo? Paráclito. E o que quer dizer paráclito, né? Então, pegando aqui de um dicionário bíblico, chamado, convocado a estar ao lado de alguém, convocado a ajudar alguém. Então, para é a mesma coisa de paralela, tá? Paralela, então junto, 2 retas juntas, que vai embora juntas. Então, paralelas, paráclito, aquele que está junto. O calém, aquele que é chamado para estar do meu lado. O latim advocatus, certo? É a mesma coisa. Ad é para no latim. Vocatus é aquele que é chamado. Só que, qual é o problema de chamar advogado? Que imediatamente quando a gente fala a palavra advogado, a gente vai lembrar de advogado. Tá? A gente vai lembrar e pensar que o Espírito Santo está do meu lado, para quê? Vamos pensar no povão. Você fala assim, o Espírito Santo é nosso advogado. O que o povo pensa disso? Ele defende, como a gente esteja certo ou errado, ele defende. Então, a gente, de novo, a mesma coisa que eu falei na outra vez, a gente vai lembrar do Alto da Compadecida. Na teologia, muitos atributos da Nossa Senhora nesses 2000 anos de história eram atributos do Espírito Santo, viu? Certo? Tanto que na Salve Rainha, como a gente chama?
Advogada nossa. Muitos atributos do Espírito, porque o Espírito também tem atributos femininos, certo? Então, muitos atributos do Espírito foi para Nossa Senhora. E aí, no Alto da Compadecida, fica claro, porque o que o Ariano Suassuna fez? Ele pega aquilo que o povo pensa e ele fez aquilo lá, tá? Então, como Nossa Senhora está vestida? Ela está vestida como o povo gosta, cheia de coisa em cima, né? Tá? Porque o povo gosta de enfiar pisca-pisca, gosta de enfiar coisa assim. Então, tá do jeito que o povo gosta ali. E o que ela faz? Ela é advogada nossa. Ela é advogada nossa. Quando fala o Espírito Santo é advogado, na cabeça do povo, é aquilo lá. É aquilo que o povo pensa que o Espírito Santo é. Ele vem para me defender. E aí a adoração litúrgica vai colocar defensor, a coisa fica pior ainda. Tá? Vamos voltar aqui, na nossa aqui. Claro que alguém que pleiteia a causa de outro diante do juiz, intercessor, conselheiro, pessoa, aí no caso de Cristo, o Espírito Santo destinado a tomar o lugar de Cristo e por aí vai. Tá? Mas o defensor, o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, quer dizer, é uma ação trinitária. Enviará, está no futuro por quê? Está no futuro por quê? Então, porque ele, por isso que depois vai falar, vocês que deveriam querer que eu fosse para o céu, tá? Porque quando Jesus é glorificado, aí o Espírito Santo é enviado, certo? Ele vos ensinará tudo. Ele vos recordará tudo o que eu tenho dito. Ensinar e recordar. Qual que é a diferença, a semelhança, o que tem nisso daí? Primeiro a palavrinha aí, que é fundamental. Tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Então ele ao mesmo tempo, ele vai ensinar e ao mesmo tempo ele vai recordar. Aí no caso seria onde entre os dons infusos e efusos, né? Não, aqui, não. Aqui é a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai trazer a verdade. Ele vai atualizar a verdade. Ele vai fazer a verdade se efetivar. Tá? Ele vai fazer isso. E vai habitar dentro de nós, né, pai? Oi? Como? Ele está dentro da verdade, porque ele nos lembrando que ele habita dentro de nós, né? Sim. Às vezes a gente, e o povo também, vamos voltar para o povo de novo. Enquanto isso, vamos indo para Isaías 63:11. Muitas vezes o povo fala assim: se eu tivesse no tempo de Jesus, se eu tivesse naquele tempo, eu gostaria de conhecer Jesus. Pode ser que a gente tivesse naquele tempo, conhecendo Jesus, a gente negaria Jesus. Tá? 63:11. Tá? Hoje, com a ação do Espírito Santo, nós temos uma possibilidade muito maior de conhecer o próprio Jesus, de tê-lo em nossa vida e praticar a verdade que ele é, do que muitas vezes naquele tempo, pela ação do Espírito Santo. Tá?
Justamente depois da ressurreição, não é? Sim, sim. Mas depois lembrou-se dos tempos antigos de Moisés, seu servo. Onde está aquele que os fez subir do mar, o pastor de seu rebanho? Onde está aquele que pôs o seu Espírito Santo no seio do povo? Quer dizer o quê? A ação do Espírito Santo vem para recordar a obra que Deus fez. E aqui no caso de Moisés. Certo? Para que a gente não esqueça as obras de Deus. Tá? Padre, Sim. no sentido pelo fato de recordar, a gente pode entender também aquela perspectiva dos judeus de viver de novo, como se trata de Sim. recordar? De atualizar. Que é memória. Tá? Que é memória. Quase interessante aí, né? Que a maneira da gente ver o Evangelho de perto entra é a questão da Santíssima Trindade, não é? Sim. Não, aqui é claro que é uma obra da Trindade. Padre, eu vejo que eu... Como que está a tradução de vocês desse recordar aí? Porque aqui no meu, na tradução litúrgica, é recordar. Mas eu acho que na Bíblia de vocês não é recordar, não. É recordar mesmo, né? Você está falando de Isaías, Padre? Não, lá. É Rupo Ruminese. Rupo Ruminese, quer dizer, é de memória mesmo. É de memória mesmo. Tá? Panta, isto. O que você ia falar, Zé? Eu fico imaginando assim, que eu acho interessante na vida da igreja, essa parte litúrgica. Por exemplo, nós estamos vivendo a época da crucificação de Jesus, um acontecimento passado sendo atualizado nos dias de hoje. Sim. Mas às vezes eu fico imaginando a sabedoria da igreja com relação a isso. Porque isso você percebe, assim, no íntimo da gente, você percebe que essa presença, ela se torna praticamente quase que real. Essa recordação de qualquer coisa do passado trazida pelo dia de hoje. Então, quando se faz memória, a nossa fé é o quê? Não é somente um recordar. A palavra, no nosso caso, recordar é trazer de novo ao coração. Mas é fazer memória mesmo. Quer dizer o quê? Aquilo que aconteceu, nós proclamamos de novo. E se é o Deus o mesmo que fez, Ele vai fazer novamente. E aí que entra a ação do Espírito. Eu acredito, você sabe por quê? Porque às vezes eu fico pensando, eu estava pensando isso, porque outro dia eu estava recordando, assim, me passou pela cabeça, eu vou recordar algo de quando eu era pequeno. Quando eu vivia isso lá em Minas, naquele interiorzão, onde eu candeava boi e mexia com boi naquela época. Mas aquilo se tornou tão presente que eu me senti naquele momento que eu estava vivendo aquilo de novo. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, é isso que a igreja faz. Ela usa a ciência, parte antropóloga, psicológica. Mas no caso da igreja, a coisa é mais profunda. Por quê? Porque aquilo que aconteceu na sua infância, você recorda e é algo que é presente. Por quê? Dentro da memória não tem tempo. Então, o menino está vivo... E hoje nós estamos vivos, então dentro da memória é tudo atual. É tudo presente. O que a pessoa viveu? Então, porque está aqui, Só tá presente lá. mas aí é o que chama memória subjetiva. Mas quando a gente está em liturgia, a memória é objetiva. O que quer dizer isso? Quando você atualiza, a ação de Deus, ela realmente realiza aquilo. E aí você pega todos os santos e santas da igreja, você vê como que Deus vai agindo, né? Como é que Deus vai agindo.
Você pega agora que nem a irmã Dulce, né? Quer dizer, olha a obra que nasce de um coração humano. E como a caridade divina atualizada realiza tudo isso. E no caso, com a ação do Pai e com o Espírito se torna mais presente, mais vivo. Não mais presente. Hebreus 13. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, essa memória objetiva não é só recordada dentro do coração e aqui atual. Ela é atual no mundo. Por quê? Porque esse recordar, você não pode jogar para a liturgia. Porque senão, é o quê? É 7 de setembro? Não é 7 de setembro. É algo que se efetiva. Então vamos pegar Salmo 16, versículo 7. Pode recordar da própria missa, pode ser exemplo? Como? A missa em primeiro lugar é isso. Tá? Salmo 16, 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, e que mesmo de noite meus rins me instruem. Qual a tradução que vocês têm desse rim instruído aí? Coração. Porque é entranha, tá? O que quer dizer isso? O que essa frase do Salmo está falando? Que Deus continua instruindo. E mesmo dormindo, o salmista sente em si que Deus está imprimindo sua lei nas entranhas dele. Certo? Para nós, na perspectiva do evangelho que nós estamos lendo, essa é uma ação do Espírito. Como que a gente chama isso? Presta atenção. Deus pega seus conselhos e ele imprime no profundo. Porque rim, tá? No caso da tradução da Jerusalém, na da sua está o quê? Rim ou coração? Coração. Tá? Ave Maria, rim ou coração? Coração. Coração. Quer dizer, o que é rim, o que é coração? Para o antigo é tudo entranha. O que quer dizer isso? É lá no profundo da minha decisão. Na minha decisão mais profunda, Deus coloca o seu conselho. Como que a gente chama isso hoje? Que é Deus imprimindo a sua palavra no meu coração. Como que a gente chama isso? Tem uma palavra que a gente qualifica isso. Qual é? Deus colocando a sua vontade no meu coração. Como que a gente chama isso? Não sabe? Não. Colocando a semente, no caso? Não tem nada de semente. Então, mas Deus é que coloca isso em mim. Os sentimentos que a gente Então, mas tem uma palavra técnica na teologia para falar isso. Que Deus vai imprimindo em mim a sua vontade. Que é tudo pela ação do Espírito. Pode ser pelos dons? Vamos pegar Jeremias 31, 34. Eles não terão mais que instruir o seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, dos maiores aos menores, dos menores aos maiores, oráculo do Senhor. Porque vou perdoar sua culpa e não me lembrarei mais do seu pecado. O que acontece? Deus está falando através de Jeremias. Não vai mais ser preciso alguém instruir outro, mas eu vou imprimir
a sua palavra, a minha palavra no seu coração. Tá? É a mesma ideia que está no Salmo. Como que chama isso? Consciência? Não. Uma palavra da teologia. Aliança? Oi? Não. Imprimir a lei. É a nova aliança, mas não é. Vamos pegar de novo essa passagem, que nós pegamos 1000 vezes, vamos pegar mais uma. 2 Coríntios 3:3. É a parresia. Padre, será que assim, você não precisa mais, não é? Mediação, eu vou dizer. Sim. Essa daqui fica claro isso. Evidentemente, sois uma carta de Cristo. Ó, presta atenção. São Paulo está falando para os coríntios. Ele não está falando, vocês têm uma carta de Cristo. Ele está falando que vós sois uma carta de Cristo. Tá? Entregue ao nosso ministério. Eu ajudei nesse processo. Tá? Escrita. Vós sois essa carta e ela foi escrita. Não com tinta, mas foi o Espírito de Deus vivo, não em tábua de pedra, mas na tábua de carne dos vossos corações. O que é tábua? O que se escrevia na tábua? A lei. Essa lei não é mais escrita fora, mas essa lei agora está dentro. E nem escrita na pedra. E a tábua é a tábua de carne do coração. Quando a lei está escrita no nosso coração, como que a gente chama isso? Seria a marca? Não é o sinal indelével dos sacramentos. A ação de Deus? Não. A ação de Deus, ela inscreve a lei no nosso coração. Quando essa lei está inscrita no nosso coração, a gente vai fazer as obras de Deus. Isso. Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Como que a gente chama isso? Não. Conversão? Não. A conversão é um exemplo disso. Gente, a lei está inscrita em mim. O que eu passo a fazer? Obedecer. É E a nova, praticar. Vai. é a nova lei. É a nova lei que está inscrita no meu coração. O que eu começo a fazer? Eu começo a realizar essa lei As pessoas. nas pessoas, na vida. Na vida. Na vida, nas pessoas. Na Tá? vida nova. Eu estou então em quê? Metanoia? Não. Eu estou na graça, gente. Na graça de Deus. Vocês ficam falando graça para tudo quanto é lado. Graça é isso aqui. Está em Cristo. Graça não é um ventinho que bate no coração. Graça é o Espírito Santo inscrito em nós. Tá? Porque senão vocês têm uma visão de graça muito voando. Muito voando. E isso é muito perigoso. Quando o Espírito escreve em nós a palavra, e aí a gente tem o quê? Obras da graça. E não obras da lei. E não obras que vêm de uma tábua externa, mas de uma obra que brota da tábua interna do nosso coração. Ô padre, essa graça nós recebemos no batismo? Sim. Então uma pessoa que não é batizada... Não, ela tem a graça como Atos 10, que a família de Cornélio, antes de ser batizada, recebe a graça. Só que aí ela permanece com os sacramentos.
Por isso que ali São Pedro olha, eles receberam o Espírito, então nós podemos batizá-los. Tá? A graça do Espírito ali, que é o segundo Pentecostes, esse é o segundo, não, terceiro, porque tem Atos 8. Então esse Pentecostes é o sinal, eles podem ser batizados. E aí se efetiva. Tá? A graça então não é como um objeto que se pega. Exato. E isso daí na Idade Média tinha uma visão de sacramento como vidros de remédio. Então a gente não pode ter a visão de sacramentos como vidros de remédio, que eu vou lá e tomo pronto. Não. Sacramento é graça, é Deus me possuindo, é Deus inscrevendo a sua lei em nós, é Deus me transformando interiormente. Sinal Tá? da salvação. Então, porque senão a gente tem uma visão que fica muito parcial. Agora, Paráclito. Então, vamos lá. João 14, 16. Um pouco antes desse evangelho que nós estamos lendo aqui. Pegar 14, 14, a gente vai chegar lá. Se me pedires algo em meu nome, eu o farei. Se me amais, observareis os meus mandamentos. Que é o mesmo processo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para convosco permaneça para sempre. Outro chamado para estar junto. E esse junto é o quê? Para recordar e ensinar. Para falar aquilo que é vontade de Deus na vida da pessoa. Certo? Tá? Outro por quê? Por que é outro? Porque já existe um que é o próprio Senhor. Então, o próprio Cristo é o Paráclito. Tá? Então, Jesus é o primeiro advogado. E daqui a pouco nós vamos chegar a isso na carta de João. Esse termo Paráclito a gente usa somente para Cristo. Então, eu estava até pesquisando. Na Bíblia, é só essas passagens que nós estamos vendo aqui. Não tem. Parakaleo, que é o verbo, que aí é consolar, é estar junto, aí tem um monte. Mas o substantivo Paráclito é só essas 4 passagens que nós estamos lendo agora. Tem outras No Antigo Testamento não tem, por exemplo. Tá? Tem outras orações também que mostram como advogado ou como defensor, no caso, São Miguel, da Virgem Maria e de Sim. São José. Mas esse é por intercessor, aqui já é ação de Deus direto. Então, Jesus é como mediador. Então, ele é o caminho. Nele, até nós somos advogados. Não é verdade? Nele, até nós somos consoladores. Certo? Né? Mas aí vem. O problema é você assumir sem ser no espírito. Aí você vira um problemão. Porque o Espírito Santo vos ensinará tudo. Para quem Jesus está falando? Os apóstolos, né? Então, o Espírito Santo vai ser o mestre de vocês. E ele vai ensinar tudo. Esse tudo é importante, gente. Esse tudo é muito importante. Esse negócio assim, Tá? aponta para a tradição espiritual. Nós vamos chegar lá, porque a primeira leitura de domingo, primeiro eu vou passar nas passagens do Paráclito aqui, a primeira leitura de domingo é Atos 15. E aí vai mostrar esse ensinamento, né? Tá? Mas vamos pegar outra palavra, a João 15, 26. O nosso parágrafo está no 14, 26. Nós vamos no 15, 26 agora.
quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai. Repara, numa passagem é o Pai que envia, que é essa 14:26. Nessa daqui é Jesus que envia. Tem diferença? Nenhuma. Porque o envio do Espírito Santo é o Pai pelo Filho que envia o Espírito. Tradução, o Pai está enviando? Tá. O Filho está enviando? Tá também. Porque é através dele. É através dele. É uma obra da Trindade tudo isso. Ele disse, o Tá? Pai e o Filho é um, são um. Sim, sim. Isso daqui deve estar sempre na nossa mente. Isso. Sempre na nossa mente. Tá? Vou conturbar mais a coisa aqui. Nós estávamos comentando com o Antônio que os nossos irmãos separados não veem dessa maneira. Não é que eles até vê até mais até, eles dão um peso até maior muitas vezes, né? Mas aí a problemática é outra, que a problemática eclesial é outro tipo de problema, sabe? Porque aí tem uma teologia protestante, tem uma diversidade muito grande, né? A gente não sabe nem para onde se dirigir para saber realmente o que pensa. Mesmo com correlação até os, por exemplo, que eu vejo falando por aí, vários pregadores falando, que uma das partes mais difíceis de se entender na igreja, da Bíblia, é essa parte da Trindade, né? Sim. Porque é o centro, né, gente? É o centro. Porque vira aquela coisa, é muito complicado isso, porque o pai e o filho se reúnem, o Espírito manda o filho, depois o filho volta, manda o Espírito e vira aquela confusão. Não, isso é até fácil, é que a gente chama de trindade econômica isso. Quer dizer, a revelação de Deus. Outra coisa bem mais pesada é entender Deus em si, que é a relação dos três. Aí que a coisa complica. Aí que a coisa complica. E o pior que eles falam, segundo o que eu vejo o comentário, que não tem muita coisa escrita com relação a isso, né? Não tem muito... Não tem. Tem muito Tem, material. mas o povo não gosta, né? Tá? Porque realmente quebra a cabeça. Por exemplo, a maior obra sobre isso é o livro da Trindade de Santo Agostinho. Então isso daí é uma obra que até hoje não tem igual, né? Mas também para entender tudo isso deve ter memória, né? Não, aí é questão de pegar textos auxiliares e ir lendo. Porque ele também é a sumidade. Né? Tá? Vamos lá. Então, quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade que vem do Pai. O que nós vemos no nosso texto? Ele ensinará e recordará. Aqui está falando que é o quê? Ele é o Espírito da verdade. A verdade é o próprio Cristo. Tá? Ele dará testemunho de mim. Ele dará testemunho de mim. Tá? 16:7. Então um pouquinho para baixo. Aí. No entanto, eu vos digo a verdade. É de vosso interesse que eu parta. Pois se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. Tá? A razão teológica disso aqui nós já falamos. A carne glorificada do Filho se torna ponte. Ele é o pontífice. Ele faz a ponte e o Espírito reconhece então a carne como o quê? Como o quê? Como que São Paulo vai falar? Nós somos templos do Espírito Santo. Então, nós somos lugar em que ele reconhece como sua casa. Ele se sente bem dentro de nós. Então, nesse caso, o Espírito nos reconhece como carne de Cristo, como o corpo dele, e nós somos aí templo dele. Tá? Filhos do Pai, corpo de Cristo, templo do Espírito. Tem diferença? É a mesma coisa.
Porque se somos corpo de Cristo, somos filho do Pai. Se somos templo do Espírito, tá? Como que chama aquele que possui Espírito em plenitude? Quando a gente fala, a pessoa está com o Espírito, ela está possuída totalmente pelo Espírito de Deus. Ela está... Não, gente. Aquela pessoa está falando, ela está cheia do Espírito, ela está ungida. Se a gente fosse falar em grego, tá? Ela está Christos. Aí que está a grande importância da Eucaristia, né? Sim. Porque o Espírito nos reconhece em nossa carne pela Eucaristia. Mas aí vem uma coisa que é mais bonita que está dentro da oração eucarística. A mesma epiclese que torna pão em corpo, vinho em sangue, é o mesmo Espírito que depois a gente pede para que nós nos tornemos um só corpo. Então o Espírito age no pão e no vinho, o Espírito age em nós. Não é dois Espíritos, é um só. É um só Espírito que faz a mesma obra. Aí ele se torna um conosco. Então, o que a gente pede na oração? O que a gente pede? Que a gente se torne um só corpo. Depois a gente vai comungar. Então, o que o Espírito faz em nós? Ele nos prepara e nos abre para a ação da palavra encarnada, sacrificada e ressuscitada em nós. Aí no caso vem para a palavra efetiva. Aí a coisa é totalmente efetiva. Tá? É totalmente real. Totalmente. Certo? 1 João 2,1, para ficar bem claro mesmo, né? É a mesma obra joanina. Tá? Então, gente, essas três passagens, 1, 2, 3, 4, quinta, com essa que nós estamos vendendo o nosso evangelho, é o único lugar que tem Paráclito, tá? Essa carta de João foi Lucas que escreveu também? Foi? Essa carta de João? Não é João. Lucas é só o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Tá? Meus filhinhos, isso eu escrevo não para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos como advogado. Agora aqui não coloca Paráclito, agora aqui coloca advogado, tá? Junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem é o Paráclito aqui? Jesus. Todo mundo tem advogado aí? Ah, é? Intercessor? É, tem que ser, né? Tem que ser. Claro. O que eu vou fazer, né? Não dá, né? Claro. Não dá. Oi? Não é. Não é. Ah, não. Sabe? É bom até pra gente ver, ué. É bom. Muito bem. É interessante que faz aqui a intimidade, hein? Quando se fala filhinhos. É um amor profundo. Esse filhinhos também está no Evangelho. Também está no Evangelho. Por isso que a obra é a mesma, né? Interessante, quando fala filhinhos, a gente tem que sempre ir direto à pessoa, com aquele carinho de cordeiro. Sim. Vamos pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 15. É a primeira leitura do domingo. Só que aí a obra é lucana, mas é um fato interessante isso. Vamos pegar 15, 1, 2.
Entretanto, haviam descido da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes, serão, segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Surgindo daí uma agitação que, tornando-se veementemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles. Decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dos seus subiriam a Jerusalém aos apóstolos e anciãos para tratar do problema. Então, há uma discussão aqui. É para circuncidar ou não é para circuncidar? Tá? Vamos agora no versículo 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e anciãos, de acordo com toda a igreja, escolher alguns dentre os seus e enviá-los a Antioquia, junto com Paulo e Barnabé. Foram Judas, cognominado Barsabás, e Silas, homens considerados entre os irmãos. Por seu intermédio assim escreveram: os apóstolos anciãos, vossos irmãos, aos irmãos que estão entre os gentios, que moram em Antioquia, na Síria, na Cilícia, saudações. Tendo sabido que algum dos nossos, sem mandato de nossa parte, saindo até vós, perturbaram-vos, transtornando vossas almas com suas palavras, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, escolher alguns representantes e enviá-los a vós, junto com os eleitos Paulo e Barnabé, homens que expuseram suas vidas pelo nome do Senhor Jesus, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós enviamos, junto com Judas e Silas, eles também transmitindo de viva voz essa mesma coisa. Agora vem, de fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Tá? Não vos impor nenhum outro peso além das coisas necessárias. O que isso tem a ver com o Evangelho? Se vocês fossem fazer homilia domingo, qual a relação que vocês fariam dessa primeira leitura com o Evangelho? A obra que Jesus prometeu do Espírito está se realizando não só com os apóstolos, está se realizando com quem? Com a igreja, gente. Palavra técnica. O Espírito continua a obra de Jesus, revelando a verdade. Jesus não está falando, Jesus nunca falou de circuncisão. Tá? Mas agora surgiu o problema. E agora? Qual é a verdade? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O que Tiago está fazendo? Ele une o Espírito com a igreja. O Espírito e a igreja dizem: vem. Quer dizer, há uma união. O Espírito continua. Tem o problema da circuncisão? Qual que é a verdade? A verdade o Espírito faz através. Porque na verdade, Atos dos Apóstolos não dá nada, é a igreja, né? Sim, mas é a igreja primeira, nós estamos na igreja 21ª. A igreja do 21º século, o Espírito continua dando assistência da mesma forma. Tá? Continua da mesma forma. O interessante é que ali eles estão bem próximos de Jesus. Então o Espírito Santo praticamente começa... Então, mas a carne a gente esquece. Precisa do Espírito para recordar. Tá? 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Então esse shalom, que é a verdadeira paz, tá? É um anúncio aí messiânico, tá? Então vamos pegar Êxodo 4:18. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir e voltar a meus irmãos, que
que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Respondeu Jetro: vai em paz. Então, o shalom, o ir em paz, não é somente uma saudação, ele é uma bênção, certo? Então ele comporta aí algo que é muito superior, tá? Vamos pegar o Salmo 122. Versículo 6. Pedi a paz para Jerusalém, que as tuas tendas repousem. Haja paz em teus muros e repouso em teus palácios. Por meus irmãos e meus amigos, eu te desejo, a paz esteja contigo. Pela casa do Senhor nosso Deus, eu te peço felicidade para ti. Então fica claro que paz, gente, é uma bênção em que eu peço essa união plena com Deus para Jerusalém, para os meus parentes, para os meus amigos e todos os que estão lá. E todos os que estão lá, tá? Conta para a libertação também, não vale? Sim. Bom, bem falado agora, então vamos lá. Lucas 8:48. Aí bate com exatamente o que o senhor acabou de falar. A hemorroíça é curada, certo? A hemorroíça está curada, aquela história que a gente já conhece. Ele disse: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Qual a ligação que a gente faz aqui? A ligação é: o shalom é salvação. É paz plena, é salvação plena. Quem não tem a salvação vai ficar em paz que jeito? Vai ficar em paz que jeito? Essa mulher experimentou não somente a cura, porque Jesus, quando revela, ele quer que ela reconheça nele Deus. Ela encontrou a cura só? Não, ela encontrou paz e salvação. Tá? É quase igual aquela quando termina a missa que talvez alguns padres falam, né? Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz. Exatamente. Porque o padre ali, ele é Jesus. Ele está fazendo a saudação pascal, que nós vamos ver daqui a pouco agora. 7,50. Então vira aí um pouquinho para trás aí. Lucas 7,50. Na pecadora perdoada, a mesma coisa. Ele, porém, disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Ela recebe o perdão porque muito amou, ela conhece a salvação, então ela está em paz. Ela está em paz. Tá? É como se, Oi? é como se tivesse realmente um encontro pessoal com Jesus. Sim. No 14:27, que é o que nós acabamos de ler, deixo-vos a paz. Vamos lá, no 16:33. João 16, 33. Isto, João 16:33. Então, nós temos aqui, no 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. A paz não é a paz do mundo, mas é a paz do próprio Senhor. Como que é a paz do mundo? A paz do mundo é a paz do pecado, né? Faça o que você quer e fica feliz, tá? 16:33. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. É a última frase antes de entrar na oração sacerdotal e depois vir o quê? O que vem no capítulo 18? A paixão. Duas saudações de paz antes da paixão, tá? Vamos pegar 20:19.
À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde estavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Tá? No versículo 21, ele disse de novo: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. 26, versículo 26. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro da casa de Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. O comentário aqui da Loyola é interessante. É 2 paz antes da paixão e 2 paz na ressurreição. Então, o shalom, a paz plena, a bênção plena, a salvação plena que traz a paz, é dada pela paixão, morte e ressurreição do Senhor. Que é a glória. Tá? Ouvis que vos disse: vou, mas voltarei para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Esse Pai maior do que eu deu heresia ariana na igreja, deu um monte de problema. Por que Jesus está falando que o Pai é maior do que ele? Porque ele está aqui ainda. Quando ele subir ao Pai, aí se iguala novamente. Tá? Isso agora, antes que aconteça, para quando acontecer, acrediteis. Tá? Acrediteis. Não precisamos ir lá, porque já está no fim. Lucas 12, 52, Jesus vai falar o quê? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. O comentário aqui é bem feliz quando ele fala isso. A paz do mundo, Jesus não quer. O que é a paz do mundo, gente? Vamos pecar, vamos ficar assim mesmo, eu tolero o teu pecado, você tolera o meu, vamos ficar em paz e assim a gente vai vivendo. Esse não. Eu vim trazer a divisão. O que é a divisão? Claramente a verdade. A verdade é como luz que ilumina, né? Não tem como ter maracutaia. Tudo tem que estar às claras. Então eu vim trazer a divisão. Se é para mostrar qual é a verdade e a pessoa não quer, então que é revelada. Ela não quer, isso fique claro. Sogra contra nora, nora contra sogra, irmão contra irmão, pai entregando filho, não interessa, mas a verdade vai triunfar. Paz do mundo, não. A paz é a paz da salvação, a paz da conciliação plena com Deus. Vamos rezar o salmo e a gente encerra, porque hoje foi longe a coisa. Ficou alguma dúvida? Padre, a paz que vem do alto. A gente pode falar, tem até uma palavra bonita que fala que o próprio Jesus é a paz. Ele é a própria paz. Porque no corpo dele se reuniu a plena conciliação com Deus. Por isso, ele é a própria paz. Tá? Vamos lá? Venham também sobre mim as tuas misericórdias. Não, desculpa, 49. Lembra-te da promessa que fizestes ao teu servo, na qual me tem feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei.
Tem-me dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos em pé, entregando nossa vida nas mãos de Deus, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós os damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, Orai por nós. São Jerônimo, Orai por nós. o Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.